A vida moderna transformou distração em personalidade. Se eu tirasse seu celular agora, suas redes sociais, seus vídeos, suas séries, suas notificações e todas as distrações que ocupam seus dias, você ainda saberia quem é? Parece uma pergunta simples, mas talvez seja uma das perguntas mais desconfortáveis que alguém pode fazer na vida moderna. Porque existe algo acontecendo diante dos nossos olhos que poucas pessoas conseguem enxergar. Um experimento silencioso, invisível, tão bem-sucedido que a maioria nem percebe que está participando dele. Durante décadas acreditamos que a tecnologia estava apenas tornando a vida mais fácil, que o entretenimento estava apenas nos ajudando a relaxar, que as redes sociais estavam apenas nos conectando. Mas existe um detalhe que quase ninguém observa. A distração deixou de ser uma atividade. Ela se tornou uma identidade. Hoje, muitas pessoas não sabem mais o que fazer quando não existe uma tela diante delas. Não sabem mais esperar. Não sabem mais observar. Não sabem mais permanecer em silêncio. Cada segundo vazio parece exigir preenchimento imediato. E isso criou uma mudança profunda na forma como pensamos, sentimos, consumimos e construímos nossa própria personalidade. A psicologia moderna em finanças mostra algo inquietante. Aquilo que recebe sua atenção diariamente começa a determinar suas escolhas. E suas escolhas determinam seus resultados, não apenas financeiros, mas emocionais, profissionais e existenciais. O problema é que a maioria das pessoas acredita estar administrando sua atenção, quando na realidade está entregando sua atenção para sistemas projetados para capturá-la. E aqui está a pergunta que muda tudo. Se sua atenção está sendo direcionada o tempo inteiro por forças externas, até que ponto sua vida ainda está sendo construída por você? Talvez o verdadeiro custo da distração não seja o tempo perdido. Talvez seja a identidade que você nunca teve a oportunidade de desenvolver. Neste vídeo, você vai descobrir como a vida moderna transformou distração em personalidade, porque isso está afetando milhões de pessoas sem que elas percebam, e qual é o preço silencioso que estamos pagando por viver em um estado permanente de estímulo. Porque quando você enxergar o que realmente está acontecendo, nunca mais verá sua rotina da mesma forma. E para entender isso, precisamos voltar ao momento exato em que algo aparentemente inofensivo começou a se transformar em um dos maiores problemas psicológicos do nosso tempo. O dia em que o silêncio se tornou um inimigo. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. Quando foi a última vez que você ficou completamente sozinho com seus próprios pensamentos? Sem música, sem vídeos, sem mensagens, sem notificações, sem nenhuma forma de entretenimento. A maioria das pessoas nem consegue responder. Não porque nunca esteve sozinha fisicamente, mas porque raramente esteve sozinha mentalmente. Observe o que acontece ao longo de um dia comum. Você entra em uma fila e pega o celular. Você espera o elevador e pega o celular. Você está no trânsito e procura algo para ouvir. Você se deita para dormir e abre mais um vídeo. Você acorda e a primeira coisa que faz é olhar para uma tela. Cada espaço vazio passou a ser tratado como um problema que precisa ser resolvido imediatamente. Mas nem sempre foi assim. Durante grande parte da história humana, os momentos de silêncio faziam parte da vida. As pessoas caminhavam pensando, esperavam observando, refletiam sem perceber que estavam refletindo. Era no silêncio que surgiam ideias. Era no silêncio que emoções eram processadas. Era no silêncio que decisões importantes amadureciam. Hoje acontece algo diferente. O silêncio começou a gerar desconforto. Muitas pessoas sentem uma necessidade quase automática de preencher qualquer momento de quietude. Como se ficar alguns minutos sem estímulos provocasse uma sensação estranha de inquietação. E aqui está a parte mais importante. O problema não é o celular. Não são os vídeos. Não são as redes sociais. O problema é o que estamos tentando evitar quando buscamos essas coisas sem parar. Porque, na maioria das vezes, a distração não surge para ocupar nosso tempo. Ela surge para impedir um encontro. O encontro com nossas dúvidas, com nossos medos,
com nossas inseguranças, com nossas perguntas sem resposta, com aquela sensação silenciosa de que talvez exista algo na vida que precisa ser encarado. A distração se tornou um anestésico emocional extremamente eficiente. Ela não resolve o desconforto. Ela apenas adia o contato com ele. E quanto mais adiamos esse encontro, mais dependentes nos tornamos dos estímulos que nos ajudam a fugir. A consequência é sutil. Você continua ocupado, continua consumindo, continua se movimentando, mas vai perdendo a capacidade de ouvir a si mesmo. E quando isso acontece, algo ainda mais preocupante começa a surgir. Porque não basta fugir do silêncio. Com o tempo, alguém passa a ocupar o espaço que o silêncio deixou vazio. E isso nos leva a uma descoberta muito mais profunda. Você não escolhe a maior parte dos seus pensamentos. Existe uma ideia que costuma incomodar quando ouvimos pela primeira vez. A sensação de que estamos no controle pode ser muito maior do que o controle que realmente possuímos. Todos nós gostamos de acreditar que escolhemos nossos interesses, que decidimos o que queremos assistir, que formamos nossas opiniões de maneira independente, que nossos desejos nasceram dentro de nós. Mas observe seu dia com honestidade. Quantas das coisas que despertaram sua atenção hoje foram realmente procuradas por você? E quantas apareceram diante dos seus olhos, antes mesmo que você soubesse que elas existiam? A vida moderna criou um ambiente onde quase tudo compete pela sua atenção. Notificações, recomendações, tendências, assuntos do momento, vídeos sugeridos, conteúdos personalizados. A cada minuto, sistemas sofisticados estudam seus hábitos para descobrir o que pode mantê-lo olhando por mais alguns segundos. Parece algo pequeno, mas a psicologia moderna mostra que aquilo que ocupa sua atenção repetidamente começa a moldar sua percepção da realidade. Você pensa naquilo que vê. Você deseja aquilo que encontra com frequência. Você considera importante aquilo que aparece constantemente diante de você. E aos poucos, começa a acreditar que essas ideias nasceram naturalmente dentro da sua mente. Esse é o ponto onde muitas pessoas perdem algo valioso sem perceber. A capacidade de distinguir entre um desejo genuíno e um desejo induzido. Entre uma opinião construída e uma opinião absorvida. Entre uma escolha consciente e uma reação automática. Não se trata de uma conspiração. Não existe uma sala secreta controlando o mundo. A questão é muito mais simples. Aquilo que recebe sua atenção todos os dias inevitavelmente influencia quem você se torna. Se você passa anos consumindo conteúdos que estimulam comparação, sua mente aprende a comparar. Se passa anos consumindo conteúdos que estimulam urgência, sua mente aprende a viver apressada. Se passa anos consumindo conteúdos que estimulam consumo constante, sua mente aprende a desejar continuamente. E então acontece algo curioso. Você começa a chamar essas características de personalidade. Eu sou ansioso. Eu sou impulsivo. Eu sou assim mesmo. Mas será que isso é realmente quem você é? Ou será que parte dessa identidade foi construída pelas milhares de horas de estímulos que entraram silenciosamente na sua mente ao longo dos anos? Essa pergunta muda tudo. Porque, se aquilo que ocupa sua atenção influencia sua identidade, então estamos diante de algo muito maior do que distração. Estamos falando da construção da própria pessoa que você acredita ser. E isso nos leva a uma consequência ainda mais profunda. Talvez muitas pessoas não estejam descobrindo quem são. Talvez estejam apenas escolhendo entre identidades que já vieram prontas. A era das personalidades prontas. Existe uma diferença enorme entre construir uma identidade e consumir uma identidade. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que personalidade era algo que surgia naturalmente a partir das experiências, dos valores, dos desafios enfrentados e das escolhas feitas ao longo da vida. Mas algo mudou. Pela primeira vez na história, milhões de pessoas estão sendo expostas diariamente a modelos prontos de comportamento, opinião, estilo de vida e visão de mundo. E o mais curioso é que isso acontece de forma tão natural que raramente é percebido.
Observe como muitos indivíduos se apresentam atualmente. Não falam sobre aquilo que descobriram. Falam sobre aquilo que absorveram. Não compartilham conclusões construídas ao longo da própria jornada. Compartilham narrativas que encontraram prontas. A identidade passou a funcionar como um catálogo. Você escolhe um conjunto de gostos, um conjunto de opiniões, um conjunto de hábitos, um conjunto de referências, e recebe a sensação de pertencimento quase instantaneamente. O problema é que pertencimento não é a mesma coisa que autenticidade. Sentir-se parte de um grupo pode ser confortável, mas conforto não significa autoconhecimento. Muitas vezes, quanto mais alguém tenta se encaixar em uma identidade pronta, mais se afasta da tarefa de descobrir quem realmente é. E essa dinâmica não acontece apenas nas redes sociais. Ela aparece na forma como consumimos, na forma como gastamos dinheiro, na maneira como definimos sucesso, naquilo que passamos a considerar importante. A psicologia moderna em finanças revela um fenômeno interessante. Grande parte das decisões financeiras não nasce de necessidades reais, nasce de necessidades simbólicas. As pessoas compram para comunicar, compram para pertencer, compram para reforçar uma imagem, compram para sustentar uma identidade. Por isso, muitas vezes, o produto não é o verdadeiro objetivo. O objetivo é a versão de si mesmo que aquele produto promete representar. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Quantas das suas metas nasceram dos seus próprios valores? E quantas nasceram da influência de ambientes que você frequenta diariamente? Talvez o carro dos sonhos, talvez o estilo de vida ideal, talvez até mesmo algumas ambições que parecem tão pessoais. Porque existe uma força silenciosa atuando o tempo todo. Quando você vê a mesma narrativa repetida milhares de vezes, ela deixa de parecer uma influência externa. Ela passa a parecer uma verdade pessoal. É assim que personalidades são moldadas sem que a maioria perceba. Não através da imposição, mas através da repetição. E enquanto muitas pessoas acreditam estar escolhendo livremente quem desejam ser, existe um sistema inteiro tentando definir essa escolha antes mesmo que ela aconteça. A questão é simples. Quem controla sua atenção influencia sua percepção. Quem influencia sua percepção, influencia suas decisões. E quem influencia suas decisões, acaba influenciando os resultados da sua vida. É exatamente por isso que a próxima descoberta é tão importante. Porque existe uma razão econômica por trás dessa disputa silenciosa pela sua atenção, e ela vale muito mais do que a maioria imagina. O mercado descobriu que a sua atenção vale mais que o seu dinheiro. Durante muito tempo, as empresas competiam por algo simples: seu dinheiro. Elas criavam produtos, anunciavam esses produtos e tentavam convencê-lo a comprar. Era uma disputa direta, clara, visível. Mas o jogo mudou. Hoje, antes de conquistar sua carteira, o mercado precisa conquistar algo muito mais valioso: sua atenção. Porque quem controla sua atenção ganha a oportunidade de influenciar praticamente todas as decisões que virão depois. Pense por um instante. O dinheiro que você gasta normalmente é consequência de algo que aconteceu antes. Você viu. Você desejou. Você considerou importante. Você criou interesse. Somente depois veio a compra. Por trás de quase toda decisão financeira, existe uma batalha invisível pela atenção. E é exatamente por isso que as maiores empresas do mundo investem bilhões tentando descobrir uma única coisa: como manter você olhando. Mais alguns segundos, mais alguns minutos, mais algumas horas. Cada clique, cada rolagem, cada vídeo assistido, cada interação. Tudo isso se transformou em um ativo extremamente valioso, porque atenção gera influência, e influência gera comportamento. A economia moderna percebeu algo que poucas pessoas entendem. Seu tempo é limitado. Sua energia mental é limitada. Sua capacidade de concentração é limitada. Por isso, cada minuto capturado por uma plataforma deixa de estar disponível para outra atividade. Para reflexão.
para aprendizado profundo, para planejamento financeiro, para desenvolvimento pessoal, para construção de projetos importantes. A consequência dessa disputa não aparece imediatamente. Ninguém acorda um dia e percebe que perdeu sua capacidade de concentração. Ninguém nota exatamente quando passou a ter dificuldade para ler algumas páginas sem interromper a leitura. Ninguém identifica o momento em que o pensamento profundo começou a ser substituído por estímulos rápidos. A mudança acontece lentamente, quase de forma imperceptível. E justamente por isso ela é tão poderosa. A psicologia moderna em finanças mostra que a qualidade da sua atenção influencia diretamente a qualidade das suas decisões. Pessoas que vivem em estado constante de distração tendem a agir mais por impulso, planejam menos, refletem menos, avaliam menos consequências, buscam recompensas imediatas com mais frequência. E isso afeta investimentos, afeta consumo, afeta carreira, afeta relacionamentos, afeta praticamente todas as áreas da vida. Por isso existe uma frase que pode parecer exagerada à primeira vista, mas que descreve perfeitamente a realidade atual. Seu tempo não está sendo vendido, sua consciência está sendo alugada. E o preço dessa negociação raramente aparece na fatura do cartão. Ele aparece na perda gradual da capacidade de decidir para onde sua vida está caminhando. Mas existe um custo ainda mais profundo. Um custo emocional, porque depois de anos vivendo cercado por estímulos constantes, muitas pessoas começam a experimentar uma sensação que nenhum entretenimento consegue resolver. E é justamente sobre esse vazio silencioso que precisamos falar agora. O vazio que nem o entretenimento consegue preencher. Existe uma contradição impressionante na vida moderna. Nunca tivemos tanto acesso ao entretenimento. Nunca tivemos tantas opções para ocupar cada minuto do dia. Vídeos infinitos, músicas ilimitadas, jogos, séries, conteúdos personalizados, informações disponíveis 24 horas por dia. E ainda assim, milhões de pessoas relatam exatamente a mesma sensação, um vazio difícil de explicar. Não é necessariamente tristeza, não é necessariamente depressão. É algo mais sutil, uma sensação persistente de que alguma coisa está faltando, como se a vida estivesse sempre ocupada, mas raramente preenchida. E isso acontece porque prazer e significado não são a mesma coisa. O prazer produz alívio imediato, o significado produz satisfação duradoura. O prazer responde ao momento, o significado responde à vida. O problema é que o cérebro humano adora recompensas rápidas. Quando estamos cansados, buscamos distração. Quando estamos ansiosos, buscamos distração. Quando estamos frustrados, buscamos distração. Quando estamos entediados, buscamos distração. Por alguns minutos ela funciona. A mente relaxa, a tensão diminui, o desconforto parece desaparecer. Mas logo depois, surge algo curioso. A necessidade de mais estímulo, mais vídeos, mais novidades, mais conteúdo, mais consumo. E então nasce um ciclo silencioso. Estímulo, alívio, novo estímulo, novo alívio, mais estímulo, mais vazio. A cada volta desse ciclo, a sensação de satisfação dura menos tempo. É por isso que tantas pessoas passam horas consumindo conteúdo sem sentir que realmente descansaram. Passam horas entretidas sem sentir que avançaram. Passam horas conectadas sem sentir verdadeira conexão, porque existe uma diferença enorme entre ocupar a mente e alimentar a mente. Existe uma diferença enorme entre escapar da realidade e construir uma realidade melhor. A psicologia moderna em finanças observa esse mesmo fenômeno no comportamento financeiro. Muitas compras não acontecem porque alguém precisa de algo. Acontecem porque a pessoa está tentando preencher uma sensação, uma expectativa, uma carência, uma insegurança, uma busca por validação. O problema é que aquilo que tenta preencher um vazio emocional raramente consegue resolvê-lo. Porque o vazio não foi criado pela falta de coisas, foi criado pela falta de significado.
E significado não pode ser comprado. Não pode ser consumido passivamente. Não pode ser entregue por um algoritmo. Ele precisa ser construído através de propósito, através de direção, através de escolhas conscientes, através da capacidade de prestar atenção naquilo que realmente importa. Talvez seja por isso que tantas pessoas continuam procurando algo novo para consumir, quando, na verdade, o que procuram não é mais estímulo, é mais sentido. E a boa notícia é que existe uma saída, porque no momento em que você recupera sua atenção, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a recuperar a si mesmo. O que acontece quando você recupera sua atenção? A maioria das pessoas acredita que recuperar a atenção significa apenas se tornar mais produtivo, trabalhar melhor, render mais, conseguir se concentrar por mais tempo. Mas a verdade é muito mais profunda do que isso. Quando você recupera sua atenção, não está apenas melhorando seu desempenho. Está recuperando o controle sobre a direção da sua vida. Porque a atenção não é apenas uma ferramenta mental. A atenção funciona como um filtro. Ela decide quais ideias entram, quais emoções permanecem, quais desejos ganham força, quais objetivos recebem energia. Em outras palavras, sua atenção está constantemente moldando a pessoa que você está se tornando. Por isso, toda transformação verdadeira começa exatamente no mesmo lugar, naquilo para onde você olha todos os dias. Imagine duas pessoas com o mesmo talento, as mesmas oportunidades e os mesmos recursos. Uma vive reagindo a estímulos externos, notificações, urgências, interrupções, distrações. A outra escolhe conscientemente onde investir sua atenção. O resultado dessas duas vidas começa a se distanciar rapidamente. Não por causa da inteligência, não por causa da sorte, mas por causa da qualidade do foco. A psicologia moderna em finanças mostra que as grandes decisões raramente são tomadas em momentos de impulsividade. Elas surgem quando existe espaço mental para reflexão, quando existe clareza, quando existe capacidade de enxergar consequências. É exatamente isso que a atenção recuperada começa a devolver. Você passa a perceber padrões que antes ignorava. Passa a identificar comportamentos automáticos. Passa a reconhecer influências externas que antes pareciam naturais. E algo curioso acontece. Você começa a fazer perguntas diferentes. Perguntas mais profundas, mais honestas, mais transformadoras. Você para de perguntar apenas do que eu gosto e começa a perguntar por que eu gosto disso. Você para de perguntar o que eu quero comprar e começa a perguntar por que eu sinto que preciso comprar isso. Você para de perguntar o que eu devo fazer e começa a perguntar que tipo de pessoa eu quero me tornar. Essas perguntas mudam tudo, porque elas deslocam sua atenção do mundo exterior para o processo de construção da sua identidade. E é nesse momento que muitas pessoas experimentam algo que não sentiam há anos: clareza. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque a mente deixa de ser puxada em dezenas de direções ao mesmo tempo. A criatividade retorna. As ideias voltam a surgir. Os objetivos ficam mais nítidos. As prioridades começam a fazer sentido. A vida deixa de parecer uma sequência interminável de reações e passa a se tornar uma sequência de escolhas. Talvez seja por isso que recuperar a atenção seja uma das decisões mais importantes da vida moderna. Porque a atenção é a porta de entrada da identidade. Aquilo que recebe sua atenção, recebe sua energia. Aquilo que recebe sua energia cresce. E aquilo que cresce acaba definindo quem você será no futuro. Mas antes de encerrar, existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de enfrentar. Uma pergunta simples, profunda e potencialmente transformadora. A pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Chegamos ao ponto mais importante desta reflexão. Até aqui, falamos sobre distração, sobre atenção,
sobre algoritmos, sobre consumo, sobre identidade. Mas existe uma pergunta que está por trás de tudo isso. Uma pergunta que poucas pessoas fazem porque a resposta pode ser desconfortável. Quanto da pessoa que você acredita ser nasceu das suas próprias escolhas? E quanto nasceu das distrações que consumiu durante anos? Pare por um instante e pense nisso. As opiniões que você defende, os desejos que você persegue, os objetivos que considera importantes, as coisas que você acredita precisar para ser feliz. Quantas delas foram realmente construídas por você? E quantas simplesmente chegaram até sua mente tantas vezes que acabaram parecendo naturais? Essa não é uma pergunta sobre culpa. Não é uma acusação. É um convite à consciência. Porque existe uma diferença enorme entre viver uma vida escolhida e viver uma vida programada. Uma vida escolhida exige reflexão, exige presença, exige questionamento. Uma vida programada exige apenas reação. E a verdade é que a maioria das pessoas nunca percebe quando começa a viver reagindo. Reagindo ao que aparece na tela. Reagindo ao que está em alta. Reagindo ao que os outros estão fazendo. Reagindo ao próximo estímulo. Ao próximo desejo. À próxima distração. Com o passar dos anos, essa sequência de reações cria algo perigoso. A ilusão de identidade. A pessoa sente que está vivendo de acordo com quem é, quando na realidade talvez esteja vivendo de acordo com aquilo que foi condicionado a desejar. Por isso, a pergunta mais importante não é quem você é hoje. A pergunta mais importante é: quem você seria se tivesse crescido sem todas essas influências disputando sua atenção diariamente? Que sonhos teria desenvolvido? Que interesses teria descoberto? Que valores teria fortalecido? Que decisões teria tomado? Talvez você nunca consiga responder completamente, mas o simples ato de fazer essa pergunta já muda alguma coisa. Porque ela interrompe o piloto automático. Ela devolve a capacidade de observar. Ela devolve a capacidade de escolher. E toda mudança verdadeira começa exatamente aí. No momento em que uma pessoa deixa de aceitar sua realidade como algo inevitável e passa a examiná-la conscientemente. Talvez a liberdade não esteja em ter acesso a mais informações. Talvez esteja em decidir quais informações merecem ocupar sua mente. Talvez a liberdade não esteja em consumir mais. Talvez esteja em selecionar melhor. Talvez a liberdade não esteja em fazer mais coisas. Talvez esteja em prestar atenção no que realmente importa. E é justamente por isso que a reflexão final deste vídeo pode ser a mais importante de todas. Porque ela nos leva de volta ao ponto onde esta jornada começou. A pergunta que revela o verdadeiro impacto da distração sobre nossa identidade. Voltamos à mesma pergunta que abriu este vídeo. Se todas as distrações desaparecessem amanhã, quem restaria? Sem notificações, sem feeds infinitos, sem vídeos recomendados, sem estímulos disputando cada segundo da sua atenção. Quem estaria ali? Talvez essa pergunta pareça impossível de responder. Mas existe um motivo para ela ser tão importante. Porque ela nos obriga a olhar para um lugar que a vida moderna nos ensinou a evitar: nosso próprio interior. Durante anos, fomos levados a acreditar que o próximo conteúdo traria satisfação, que a próxima compra traria realização, que a próxima tendência nos aproximaria da felicidade, que o próximo estímulo preencheria aquilo que ainda parecia faltar. Mas a experiência de milhões de pessoas mostra algo diferente. Quanto mais tentamos preencher o vazio apenas com distração, mais distante ficamos de nós mesmos. A distração não é perigosa porque toma nosso tempo. Ela é perigosa porque pode ocupar o espaço onde nossa identidade deveria ser construída. Pouco a pouco. Silenciosamente, sem que percebamos. Até que um dia nos vemos ocupados o tempo inteiro e ainda assim sem clareza sobre quem somos ou para onde estamos indo. A boa notícia é que isso pode mudar, porque a atenção pode ser recuperada. O silêncio pode ser reaprendido. A reflexão pode ser reconstruída. E a consciência pode voltar a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido.
Não se trata de abandonar a tecnologia. Não se trata de viver isolado. Não se trata de rejeitar o mundo moderno. Trata-se de algo muito mais simples. Voltar a ser o autor da própria atenção. Porque quando você decide conscientemente o que merece seu foco, começa também a decidir quem está se tornando. E talvez essa seja uma das habilidades mais valiosas do século em que vivemos. A capacidade de proteger sua mente em um mundo que disputa sua atenção a todo instante. Antes de encerrar, leve esta pergunta com você. Nos próximos dias, observe aquilo que mais ocupa seus pensamentos. Observe aquilo que mais consome seu tempo. Observe aquilo que recebe sua energia. Porque existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas percebem. Sua vida sempre caminha na direção daquilo que recebe sua atenção. E talvez a maior perda da vida moderna não seja o tempo que desperdiçamos olhando para telas. Talvez seja a versão de nós mesmos que nunca conhecemos porque estávamos ocupados demais, olhando para outro lugar. Se este vídeo fez você refletir, compartilhe com alguém que também precisa recuperar sua atenção antes que outras pessoas decidam por ela onde sua vida deve chegar.